Existem momentos na vida em que um homem poderoso, acostumado a conquistar terras e dominar vontades, encontra algo que seu dinheiro não pode comprar: a força de um coração que ama. No coração do Brasil imperial, onde a ambição dos barões ditava o destino de famílias inteiras, um encontro improvável estava prestes a acontecer. Um viúvo endurecido pela perda chegaria para tomar as terras de uma camponesa desesperada, mas ao vê-la com seus 3 filhos nos braços, algo naquele homem de pedra começaria a rachar. Esta é a história de Isabela, uma mulher que perdeu seu marido, mas nunca perdeu sua dignidade, e de Henrique de Alencar, um barão que construiu um império sobre a solidão. Quando seus destinos se cruzam em uma tarde de poeira e desespero, nenhum dos dois imagina que aquele encontro mudaria não apenas suas vidas, mas também as vidas de todos ao redor. É uma história de coragem, redenção e um amor que desafia todas as barreiras impostas pela sociedade. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Comecemos. O sol de março caía implacável sobre o Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. O ano era 1862 e o Brasil vivia o auge da época dos barões do café. Naquelas terras férteis, onde a riqueza brotava dos cafezais como promessas de ouro, também existiam os esquecidos, aqueles que possuíam apenas alguns alqueires, uma casa simples e a força de suas próprias mãos. Isabela Ferreira dos Santos era uma dessas pessoas. Aos 28 anos, ela era viúva há apenas 6 meses. Seu marido, João Pedro, morrera de febre amarela durante uma viagem a Santos para vender a colheita de milho. A doença o levou em apenas 5 dias, deixando Isabela sozinha com 3 filhos pequenos e uma dívida considerável com o armazém do povoado. A propriedade da família ficava a 3 léguas de distância da vila de São Sebastião das Águas Claras, um lugarejo que crescera ao redor de uma capela e de um entroncamento de caminhos. A fazenda tinha apenas 20 alqueires de terra, sendo metade coberta por mata virgem. O restante era dividido entre uma pequena roça de milho, feijão e mandioca, um pasto para as 2 vacas leiteiras e um cafezal modesto com cerca de 1.500 pés. A casa era construída em pau a pique, com paredes caiadas de branco e telhado de sapé. Tinha 3 cômodos, a sala que servia também de cozinha, com seu fogão a lenha de tijolos e uma mesa tosca de madeira, e 2 quartos pequenos. Isabela dormia em um quarto com a filha mais nova, enquanto os 2 meninos dividiam o outro. Clara era a mais velha, com 9 anos completos. Tinha os cabelos castanhos da mãe, sempre presos em 2 tranças que caíam sobre os ombros magros. Era uma menina séria que havia amadurecido rápido demais após a morte do pai. Todas as manhãs, antes mesmo do sol nascer, ela já estava de pé, ajudando a mãe a preparar o café e cuidar dos irmãos menores. A menina sabia ler e escrever o básico, pois João Pedro, que estudara 2 anos em um seminário antes de desistir da vida religiosa, ensinara aos filhos o alfabeto e os números. Clara guardava como tesouro o único livro da casa, uma cartilha de primeiras letras com capa de couro gasto. À noite, à luz da lamparina de querosene, ela lia em voz alta para os irmãos, mantendo viva a memória do pai que tanto valorizava o conhecimento. Miguel tinha 6 anos e era o retrato vivo de João Pedro. Cabelos pretos como carvão, olhos amendoados e uma teimosia que às vezes deixava Isabela desesperada. O menino ainda não aceitava completamente que o pai não voltaria. Frequentemente corria até a estrada quando ouvia o som de cascos de cavalos, esperando ver o pai retornando de Santos com presentes e histórias. A caçula era Ana, com apenas 3 anos. Nascera prematura e sempre fora frágil, sofrendo frequentemente de febres e tosses que tiravam o sono de Isabela. A menina tinha os olhos verdes da avó materna, já falecida, e um sorriso que iluminava até os dias mais difíceis. Ana não entendia onde o pai estava, apenas repetia constantemente: "Papai foi viajar. Papai volta logo." Desde a morte de João Pedro, Isabela lutava diariamente para manter a família alimentada e a fazenda funcionando. Acordava antes do amanhecer, quando o céu ainda estava escuro e apenas os grilos cantavam na noite morna. Acendia o fogo no fogão de lenha, colocava água para ferver
e preparava o café ralo misturado com cevada torrada, pois o café puro era caro demais para o consumo diário. Enquanto a água fervia, ia até o pequeno curral ordenhar as vacas. Titica e Mimosa eram mansas e conheciam bem suas mãos. O leite morno enchia 2 baldes de madeira que ela carregava equilibrados em uma vara sobre os ombros, como aprendera vendo as lavadeiras no rio. Parte do leite era para o consumo da família, parte era transformado em queijo fresco que Clara vendia no povoado aos sábados. Depois da ordenha, Isabela preparava o café da manhã, farinha de milho cozida com leite, que chamavam de canjica, e às vezes um pedaço de queijo ou rapadura. As crianças comiam em silêncio, com aquela fome que nunca era completamente saciada. Desde a morte do pai, as porções haviam diminuído. Isabela sempre servia os filhos primeiro e comia o que sobrava, que frequentemente era muito pouco. Após o café, começava o trabalho pesado. A roça exigia cuidados constantes. Era preciso capinar o mato que crescia teimoso entre os pés de milho, regar as hortaliças do pequeno quintal quando a chuva tardava, colher o feijão maduro e deixá-lo secar ao sol. Miguel ajudava como podia, levando água em uma lata pequena, mas era ainda muito criança para o trabalho braçal. A situação financeira era desesperadora. João Pedro deixara uma dívida de 100 mil réis com o armazém de Joaquim Tavares no povoado. Tinha comprado fiado remédios para Ana durante uma de suas crises de febre, além de farinha, sal, querosene e outros mantimentos essenciais. Joaquim Tavares era um homem razoável que conhecia a família há anos, mas mesmo sua paciência tinha limites. Todo sábado, quando Clara ia ao povoado vender queijo e ovos, Joaquim perguntava sobre o pagamento. A menina voltava cabisbaixa, com as poucas moedas de cobre que conseguira e uma lista de desculpas que Isabela mandava dar. Minha mãe diz que na próxima colheita do milho ela paga, seu Joaquim, repetia a menina com a voz baixa. Mas havia uma ameaça ainda maior que a dívida com o armazém. Nos últimos 3 meses, homens começaram a aparecer na propriedade. Eram capangas de fazendeiros ricos da região, interessados nas terras de Isabela. A princípio, vinham com propostas de compra por valores ridículos, oferecendo quantias que não pagariam nem metade do valor real da propriedade. Isabela recusava todas as ofertas com educação, mas firmeza. Esta terra foi de meu marido, é dos meus filhos. Não está à venda, dizia, olhando os homens diretamente nos olhos, sem deixar transparecer o medo que sentia. Os homens iam embora, mas voltavam semanas depois, com ofertas ainda piores e ameaças mais veladas. A 30 léguas dali, na fazenda São Miguel Arcanjo, vivia o homem mais poderoso de 5 municípios. Henrique Augusto de Alencar, o barão de Alencar, tinha 43 anos e era dono de 4.000 alqueires de terras, 3 casas na capital da província e participações em 2 companhias de navegação. Seus cafezais empregavam 200 escravos e produziam mais de 100.000 arrobas de café por ano. A sede da fazenda era uma construção imponente em estilo colonial, com 2 andares, varanda com colunas de madeira nobre e um jardim meticulosamente cuidado por um jardineiro francês que o barão trouxera de Paris. Dentro da casa, móveis importados da Europa dividiam espaço com obras de arte compradas em leilões no Rio de Janeiro. Cristais da Boêmia, prataria inglesa, tapetes persas, tudo do melhor e do mais caro. Henrique era alto, com 1,85 m de altura. Tinha ombros largos de quem montava a cavalo desde criança e uma postura ereta, quase militar. Seu rosto era anguloso, com maçãs do rosto pronunciadas e uma mandíbula forte. Os cabelos, antes negros como a noite, começavam a mostrar fios prateados nas têmporas. Mantinha uma barba curta e bem aparada, conforme o estilo da época. Seus olhos eram da cor do mel escuro, mas raramente mostravam qualquer calor. Eram olhos que avaliavam, calculavam, mediam o valor das coisas e das pessoas. Vestia-se sempre com trajes impecáveis, calças de linho ou algodão grosso durante o dia, coletes de seda, camisas brancas engomadas e botas de couro que um escravo engraxava todas as manhãs até brilharem como espelho. Henrique era viúvo há 1 ano e 2 meses. Sua esposa Cecília Maria de Bourbon e Alencar morrera de complicações após um parto. O bebê, um menino que eles planejavam chamar de Augusto, nascera morto.
Cecília sangrou durante 3 dias antes de falecer, apesar de todos os esforços do médico que Henrique mandara buscar às pressas na capital. O barão nunca demonstrara emoções com facilidade, mas a morte de Cecília o transformara em pedra. Ela fora sua esposa durante 16 anos, desde que se casaram quando ela tinha apenas 15 anos e ele 27. Era um casamento arranjado pelas famílias, como era costume, mas ao longo dos anos desenvolveram uma afeição mútua, se não amor apaixonado. Cecília fora uma mulher gentil, dedicada às obras de caridade da paróquia e aos cuidados da casa. Ela suavizava as asperezas de Henrique, lembrando-o de que nem tudo na vida era negócio e propriedade. Quando ela morreu, algo dentro dele morreu também. Ele se fechou completamente, dedicando-se obsessivamente à expansão de seus negócios. A casa grande, antes cheia de música de cravo e conversas durante os saraus que Cecília adorava promover, tornou-se silenciosa como um mausoléu. Henrique mandou cobrir todos os espelhos com panos pretos, como mandava a tradição, mas nunca os descobriu novamente. Jantava sozinho na enorme mesa de mogno que comportava 20 pessoas, servido por escravos mudos que haviam aprendido a não fazer barulho em sua presença. Após a morte de Cecília, Henrique mergulhou no trabalho com uma intensidade que preocupava até seus administradores. Acordava antes do sol nascer e passava horas cavalgando por suas terras, inspecionando cada cafezal, cada construção, cada cerca. À noite, trabalhava até tarde em seu escritório, à luz de lampiões de querosene, estudando mapas, contratos, documentos de propriedade. Sua obsessão atual era expandir suas terras na direção oeste, onde sabia haver solo virgem e fértil, perfeito para novos cafezais. Ele estudara cuidadosamente a região, comprara mapas antigos, conversara com agrimensores. Havia identificado várias propriedades pequenas que juntas formariam um bloco contínuo de terra que se conectaria com suas propriedades atuais. A maioria dos donos dessas pequenas propriedades eram camponeses pobres, sitiantes que mal conseguiam sobreviver. Henrique via isso como uma oportunidade de negócio vantajosa para ambos os lados. Ele compraria as terras por um preço justo, os camponeses teriam dinheiro para recomeçar em outro lugar e ele expandiria seu império. Era lógico, racional, benéfico para todos. Seu administrador, Firmino Alves, um homem gordo e suado que usava óculos redondos de aro dourado, estava encarregado de negociar as compras. Já haviam adquirido 6 propriedades nos últimos 8 meses. Algumas compras foram tranquilas, com os donos felizes em vender. Outras exigiram mais persuasão, mais insistência, mais pressão. Mas todas, eventualmente, foram concluídas. Havia, porém, uma última propriedade que faltava. Era pequena, apenas 20 alqueires, mas estava localizada em uma posição estratégica. Suas terras faziam divisa com as propriedades do barão no lado norte, e sem ela, o bloco contínuo que Henrique planejava ficaria incompleto. Era a propriedade da viúva Isabela Ferreira dos Santos. Firmino já havia visitado a propriedade 3 vezes, sempre levando capangas para intimidar. Oferecera primeiro 50 mil réis, depois 75 mil, depois 100 mil réis na última visita. Todas as ofertas foram recusadas pela mulher. Firmino voltava frustrado, suando ainda mais que o normal, reclamando da teimosia da camponesa. "Patrão, a mulher é cabeça dura como mula emperrada", relatava Firmino, limpando o suor da testa com um lenço sujo. "Não quer vender de jeito nenhum. Diz que a terra é dos filhos dela, que é tudo que eles têm. Tentei explicar que o senhor está fazendo um favor, que ela nunca vai conseguir tocar aquela propriedade sozinha, mas ela não escuta." Henrique ouvira o relato com crescente irritação. Não estava acostumado a ouvir não. Em seus negócios, em sua vida, as coisas aconteciam conforme sua vontade. Aquela camponesa teimosa estava atrasando seus planos, estava sendo irracional. Ele oferecera um preço justo, até generoso considerando o estado precário da propriedade. Por que ela não aceitava? Certa manhã de abril, após mais um relato frustrado de Firmino, Henrique tomou uma decisão. Iria pessoalmente à propriedade da viúva. Às vezes, pensou, era necessário que o próprio barão aparecesse para que as pessoas entendessem a seriedade da situação. Sua presença, seu porte,
Sua autoridade certamente fariam a mulher ver a razão. Prepare a carruagem, ordenou a Firmino. Vamos até a propriedade Ferreira amanhã pela manhã. Quero ver com meus próprios olhos essa mulher tão teimosa que recusa uma fortuna. Firmino engoliu em seco. Conhecia o temperamento do patrão quando contrariado. Sim, senhor barão. Vou preparar tudo. Devo levar os homens? Não será necessário, respondeu Henrique com um aceno de mão. Não vou fazer ameaças vazias. Vou conversar civilizadamente com ela, apresentar os fatos, deixar claro que essa é a melhor decisão para todos. Ela verá a razão. Havia uma confiança absoluta em sua voz, a certeza de um homem que nunca fora derrotado em uma negociação. Naquela noite, Henrique jantou sozinho como sempre, mas seus pensamentos estavam na visita do dia seguinte. Tentou imaginar como seria essa viúva teimosa. Provavelmente uma mulher amarga, endurecida pela vida difícil, agarrada irracionalmente ao único bem que possuía. Ele teria paciência, seria razoável, mas também seria firme. Ela venderia. Todas sempre vendiam no final. O sol mal havia nascido quando Henrique desceu as escadas da casa grande, já vestido para a viagem. Usava calças de montaria marrom escuro, botas de couro preto até os joelhos, camisa branca e um colete de lã cinza apesar do calor. Sobre os ombros, uma capa de viagem de tecido grosso. Na cabeça, um chapéu de abas largas que protegia do sol inclemente. A carruagem estava pronta, uma berlinda preta puxada por 2 cavalos castanhos de raça. O cocheiro, um escravo de meia-idade chamado Benedito, já estava no comando. Firmino esperava ao lado da carruagem, também trajado para a viagem, com uma pasta de couro contendo todos os documentos necessários para a transação. Contrato de compra e venda, procurações, mapas da propriedade. Quanto tempo até lá? Perguntou Henrique enquanto subia na carruagem. 3 horas, senhor barão, se as estradas estiverem boas, respondeu Firmino, subindo atrás dele. Mas choveu ontem à tarde. Pode ser que alguns trechos estejam lamacentos. Henrique apenas assentiu, acomodando-se no banco acolchoado de veludo vermelho. A viagem começou com o tinir dos arreios e o rangido das rodas de madeira. Deixaram para trás os portões majestosos da fazenda São Miguel Arcanjo, com sua cancela de ferro forjado e os 2 pilares de pedra encimados por anjos. A estrada serpenteava por entre cafezais intermináveis, todos pertencentes ao barão, ondulando sobre as colinas suaves do vale. Durante as primeiras 2 horas a estrada era boa, mantida pela própria fazenda do barão. Mas à medida que se afastavam de suas terras, a qualidade do caminho piorava consideravelmente. As rodas da carruagem afundavam na lama vermelha em alguns trechos, fazendo o veículo sacolejar violentamente. Henrique segurava-se no apoio de couro, seu rosto impassível apesar do desconforto. Passaram por outras propriedades pequenas ao longo do caminho. Casas humildes de pau a pique, alguns poucos escravos trabalhando em roças modestas, crianças descalças que paravam para olhar a carruagem passar com olhos arregalados de curiosidade. Henrique observava tudo com atenção, avaliando mentalmente o valor de cada propriedade, pensando em futuras expansões. Aquela ali é a fazenda do capitão Rodrigues, apontou Firmino quando passaram por uma propriedade um pouco maior que as outras. Também tem interesse em vender. Diz que quer se mudar para a capital, abrir um comércio. Já conversamos sobre valores. Henrique assentiu, mentalmente adicionando aquela propriedade à sua lista de aquisições futuras. O povoado de São Sebastião das Águas Claras apareceu no horizonte por volta das 10 horas da manhã. Era pouco mais que um aglomerado de casas simples ao redor de uma capela caiada de branco. Havia um armazém, uma venda de secos e molhados, uma ferraria e talvez umas 20 casas espalhadas sem ordem aparente. A carruagem atravessou o povoado lentamente, levantando nuvens de poeira que faziam os moradores tossir e cobrir o rosto. Após deixar o povoado para trás, seguiram por mais meia hora em uma estrada ainda pior, pouco mais que uma trilha alargada. Finalmente, Firmino indicou uma cerca tosca de madeira à direita. É aqui, senhor barão, a propriedade Ferreira. A carruagem virou em uma entrada estreita, seguindo por um caminho de terra batida ladeado por mato crescido. A casa apareceu depois de uma curva. Era menor do que Henrique imaginara.
uma construção simples de pau a pique, com telhado de sapé já escurecido pelo tempo. À frente da casa havia um pequeno terreiro de terra batida, onde algumas galinhas ciscavam. Ao lado, um curral rústico abrigava 2 vacas magras. Mais além, podia-se ver uma roça de milho e mandioca. Quando a carruagem parou, levantando uma pequena nuvem de poeira, não havia ninguém à vista. Henrique desceu primeiro, alisando as dobras de suas roupas e ajeitando o chapéu. Firmino desceu em seguida, carregando sua pasta de documentos. Ficaram ali parados por um momento, avaliando o lugar com olhos críticos. "Parece abandonado", murmurou Firmino. "Onde está a mulher?" Mas então, a porta da casa se abriu lentamente e uma figura apareceu na soleira. Era uma menina de talvez 9 anos, magra e séria, com 2 tranças castanhas caindo sobre os ombros. Ela olhou para os visitantes com uma mistura de medo e desconfiança. "Bom dia", disse Henrique com voz firme, mas não hostil. "Estou procurando a senhora Isabela Ferreira dos Santos. Ela está?" A menina hesitou, seus olhos escuros indo de Henrique para Firmino e de volta. Finalmente, sem dizer palavra, virou-se e correu para dentro da casa, deixando a porta entreaberta. Henrique e Firmino trocaram um olhar. Podiam ouvir vozes baixas vindo de dentro da casa, uma infantil e urgente, outra feminina e calma. Depois de alguns momentos, passos se aproximaram. A porta se abriu completamente e uma mulher apareceu. Henrique ficou absolutamente imóvel. Pelo que Firmino lhe contara, esperava encontrar uma mulher envelhecida prematuramente pelo trabalho duro, provavelmente desdentada, curvada, com a pele curtida pelo sol. O que ele viu foi completamente diferente. Isabela Ferreira dos Santos tinha 28 anos e, apesar das dificuldades, ainda mantinha traços de uma beleza simples, mas marcante. Era de estatura média, magra demais por causa da escassez de comida, mas com uma postura ereta que falava de dignidade. Seu cabelo castanho escuro estava preso em um coque simples na nuca, com alguns fios rebeldes escapando e emoldurando seu rosto. O rosto de Isabela era oval, com maçãs do rosto pronunciadas e uma testa lisa. Seus olhos eram grandes e expressivos, da cor do café com leite, emoldurados por cílios escuros e longos. Havia olheiras sob eles, marcas de noites mal dormidas e preocupações constantes. Seu nariz era reto e delicado, e sua boca, embora séria naquele momento, tinha lábios bem desenhados. Ela vestia um vestido simples de algodão grosso, azul desbotado, remendado em vários lugares, mas limpo e bem cuidado. Os pés estavam descalços, como era comum entre os camponeses pobres, que guardavam os únicos sapatos para as ocasiões especiais, como missas e festas. Suas mãos, que segurava à frente do corpo, eram ásperas e calejadas pelo trabalho. Mas o que mais impressionou Henrique não foi sua aparência física. Foi algo em seus olhos, em sua postura. Ela o encarava diretamente, sem baixar o olhar como os camponeses normalmente faziam diante de um barão. Não havia subserviência ali, apenas uma dignidade tranquila que parecia incongruente com sua pobreza visível. Atrás dela, parcialmente escondidas pela saia da mãe, estavam 2 figuras pequenas. A menina que abrira a porta e um menino ainda menor, talvez de 6 anos, com cabelos pretos e olhos arregalados de curiosidade misturada com medo. E nos braços de Isabela, apoiada em seu quadril, uma criança muito pequena, talvez 3 anos, olhava para os estranhos com olhos verdes enormes. Por um momento que pareceu se estender indefinidamente, Henrique simplesmente olhou. Olhou para aquela mulher com seus 3 filhos, de pé na porta de sua casa humilde, claramente esperando mais uma tentativa de tirarem dela o único bem que possuía. Havia algo na cena que tocou algo profundo dentro dele, algo que estava adormecido há mais de 1 ano. A criança nos braços de Isabela tinha traços delicados e uma expressão de inocência absoluta. Seus cabelos eram castanhos claros, encaracolados, e caíam em cachos despenteados ao redor de seu rostinho. Ela chupava o polegar enquanto observava os estranhos, sua cabeça descansando no ombro da mãe, em um gesto de total confiança. Henrique sentiu algo apertar em seu peito. Por um instante doloroso, viu Cecília em seu lugar, segurando o filho que nunca tiveram, a família que nunca formaram. A visão foi tão vívida
que ele precisou piscar várias vezes para afastá-la. Quando voltou a focar em Isabela, havia algo diferente em seu olhar, uma suavidade que não estivera ali momentos antes. Senhora Ferreira dos Santos, ele finalmente falou, e sua voz saiu mais suave do que pretendia. Limpou a garganta. Meu nome é Henrique de Alencar. Este é Firmino Alves, meu administrador. Creio que já se encontraram antes. Isabela assentiu levemente, seu rosto permanecendo cauteloso. Sim, senhor barão. Seu administrador já esteve aqui algumas vezes. Posso entrar? Perguntou Henrique. E novamente havia aquela suavidade não intencional em sua voz. Isabela hesitou. Toda a fibra de seu ser gritava que não devia deixar aquele homem poderoso entrar em sua casa. Mas recusar seria um insulto grave a um barão, e ela não podia se dar ao luxo de criar inimigos ainda mais poderosos. Claro, senhor barão, ela disse finalmente, dando um passo para o lado. Peço desculpas pela humildade da casa. Não temos muito a oferecer. Henrique entrou, precisando abaixar um pouco a cabeça para passar pela porta baixa. Firmino o seguiu. O interior da casa era ainda mais simples do que o exterior sugeria. A sala servia como cozinha e área de estar. Havia um fogão de tijolos em um canto, com uma pilha de lenha ao lado. Uma mesa tosca de madeira ocupava o centro, rodeada por 4 bancos igualmente toscos. Na parede, uma prateleira simples guardava alguns pratos de barro, canecas de folha de Flandres e panelas enegrecidas pelo fogo. Não havia quadros nas paredes, apenas um crucifixo de madeira acima da porta e uma imagem da Virgem Maria em uma moldura barata. O chão era de terra batida, varrido com cuidado. Através das portas abertas dos 2 quartos, Henrique podia ver esteiras no chão, algumas cobertas dobradas, a pobreza absoluta, mas mantida com dignidade. Por favor, sentem-se, ofereceu Isabela, indicando os bancos ao redor da mesa. Ela colocou a menina pequena no chão, onde a criança imediatamente se agarrou à saia da mãe. Os outros 2 filhos permaneceram próximos também, formando um pequeno grupo protetor ao redor de Isabela. Henrique sentou-se lentamente, seus olhos não conseguindo deixar de observar cada detalhe. Viu as roupas remendadas das crianças, limpas, mas claramente velhas demais. Viu a mesa vazia, sem sinal de comida preparada ou sendo preparada. Viu as mãos calejadas de Isabela, as unhas quebradas e sujas de terra, apesar de ela claramente ter tentado limpá-las antes de vir à porta. Café? Ofereceu Isabela, e Henrique percebeu o quanto o gesto custava a ela. Provavelmente era a última porção de café que tinham. Não, obrigado, ele respondeu rapidamente. Não queremos incomodá-la. Nossa visita será breve. Ele podia ver o alívio discreto no rosto dela. Firmino abriu sua pasta e começou a tirar papéis, mas Henrique o deteve com um gesto de mão. Por algum motivo que ele mesmo não compreendia completamente, não queria que aquele encontro fosse apenas mais uma transação comercial. Aquela mulher, aquelas crianças, mereciam mais que isso. Senhora Ferreira, ele começou, sua voz tomando um tom que raramente usava, quase gentil. Entendo que meu administrador já lhe fez ofertas pela sua propriedade. Ofertas que a senhora recusou. Isabela ergueu o queixo levemente, preparando-se para mais uma batalha verbal. Sim, senhor barão, e continuo recusando. Henrique observou a determinação em seus olhos e sentiu algo estranho. Respeito. Posso perguntar por quê? Os valores oferecidos são justos, até generosos, considerando o tamanho da propriedade. Ele não disse isso com arrogância, mas com genuína curiosidade. Isabela olhou para seus 3 filhos antes de responder. Clara segurava a mão de Miguel com força, enquanto a pequena Ana continuava agarrada à saia da mãe. Por que, senhor barão? Esta terra não é apenas terra, é o suor do meu marido, é o futuro dos meus filhos, é tudo que temos no mundo. Se vendermos, o dinheiro acabará em meses, talvez um ano. E então o que teremos? Nada. Aqui, pelo menos, temos um teto, comida que plantamos, leite das vacas. Temos dignidade. A palavra dignidade ecoou na sala simples. Henrique sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Aquela mulher pobre, vestida em trapos remendados, falava de dignidade com mais convicção do que muitos aristocratas que ele conhecia. Entendo, ele disse suavemente,
e pela primeira vez em muitos anos, realmente entendia. Firmino olhava para seu patrão com crescente confusão. Esperava que o barão usasse sua autoridade, sua presença intimidadora, para pressionar a mulher. Em vez disso, ele parecia estar tendo uma conversa civilizada, quase respeitosa. "A senhora está sozinha cuidando de tudo isso?" perguntou Henrique, gesticulando vagamente para indicar a propriedade. "Desde que seu marido faleceu?" Isabela assentiu. "Sim, senhor barão, faço o que posso. Clara me ajuda com os afazeres domésticos e cuidar dos irmãos. Miguel está aprendendo a cuidar das galinhas e buscar lenha. Mas o trabalho pesado da roça, da ordenha, tudo isso faço eu." "E consegue manter tudo funcionando?" Havia genuína admiração em sua voz agora. Isabela sorriu tristemente. "Mantenho o que posso. A roça de milho produziu menos este ano porque não consegui capinar tudo a tempo. O cafezal está sendo tomado pelo mato. As cercas precisam de reparos que não tenho tempo nem materiais para fazer. Mas fazemos o melhor que podemos." Henrique olhou pela porta aberta para o terreiro, para a roça ao longe. Viu com outros olhos agora. Não uma propriedade mal cuidada por negligência, mas uma mulher lutando sozinha contra forças impossíveis. Uma mulher que acordava antes do sol e trabalhava até não poder mais, tentando ser pai e mãe, fazendeiro e dona de casa, tudo ao mesmo tempo. "E as dívidas?" perguntou Firmino bruscamente, quebrando o momento. "Soubemos que a senhora deve ao armazém do Tavares." Isabela corou, claramente constrangida. "Meu marido adoeceu antes de poder vender a colheita. Precisei comprar remédios, comida. Joaquim Tavares foi gentil em permitir que comprássemos fiado. Pagarei assim que puder vender o milho e o feijão." Henrique ficou em silêncio por um longo momento. Seu olhar ia de Isabela para as crianças e de volta. Pensava na esposa que perdera, no filho que nunca conhecera. Pensava em sua casa enorme e vazia, em todas as suas posses que não traziam alegria alguma. E pensava nesta mulher corajosa, pobre em bens materiais, mas rica em amor e determinação. "Quanto é a dívida?" ele perguntou abruptamente. Isabela piscou surpresa com a pergunta. 100 mil réis, senhor barão. Era uma fortuna para ela, quase nada para ele. Henrique assentiu pensativamente. "E quanto estimaria que conseguirá com a venda da próxima colheita?" "Se Deus quiser e o tempo ajudar, talvez 50 mil réis", respondeu Isabela honestamente. "O resto terei que ir pagando aos poucos, conforme puder." Henrique fez um cálculo rápido. Com aquele ritmo, levaria mais de um ano para ela quitar a dívida, assumindo que não surgissem novas emergências. E emergências sempre surgiam. "Tenho uma proposta diferente para fazer", disse Henrique lentamente, as palavras formando-se em sua mente conforme falava. Firmino olhou alarmado, pressentindo que algo fora do script estava prestes a acontecer. "Não quero comprar sua terra. Ainda não, pelo menos." Isabela o olhou confusa. "O que estou propondo é uma parceria", continuou Henrique. "Meus homens virão aqui para ajudar com o trabalho pesado. Consertaremos as cercas, limparemos o cafezal, araremos a terra para novos plantios. Em troca, quando houver colheita, divido o lucro, metade para a senhora e metade para mim. Isso lhe dará tempo para se organizar, pagar suas dívidas, decidir seu futuro sem pressão." Isabela o encarou com desconfiança evidente. "Por que faria isso, senhor barão? O senhor não me conhece. Por que ajudaria uma estranha?" Era uma pergunta justa. Henrique se perguntou a mesma coisa. Por que estava fazendo isso? Não era próprio dele. Era sentimental, ilógico, até perigoso do ponto de vista comercial. "Por quê?" ele disse finalmente, escolhendo as palavras com cuidado. "Vi muita injustiça sendo cometida em nome do progresso. Vi famílias sendo despejadas, vidas sendo destruídas. E sempre me convenci de que era necessário, que era a ordem natural das coisas. Mas olhando para a senhora e seus filhos, percebo que talvez eu estivesse errado." Havia uma honestidade crua em suas palavras, que surpreendeu até ele mesmo. Isabela o estudou em silêncio, procurando sinais de engano ou más intenções. Mas tudo o que viu foi um homem cansado, um homem que carregava sua própria dor escondida sob camadas de autoridade e riqueza. "E se eu aceitar esta parceria?" disse ela lentamente. "O senhor não tentará mais me forçar a vender?" Henrique balançou a cabeça. "Tem minha palavra.
Se funcionar, continuaremos. Se não funcionar, conversaremos novamente sobre o futuro, mas não haverá pressão, não haverá ameaças. Firmino não conseguiu mais se conter. Senhor Barão, posso falar com o senhor em particular? Sua voz estava tensa de desaprovação mal contida. Henrique assentiu e os dois homens saíram para o terreiro, deixando Isabela e as crianças dentro da casa. Senhor Barão, com todo respeito, começou Firmino assim que estiveram longe o suficiente. O senhor perdeu o juízo? Uma parceria com uma camponesa? Isso não faz sentido comercial algum. O senhor poderia simplesmente esperar mais alguns meses e ela será forçada a vender por qualquer preço. Henrique olhou para seu administrador com uma expressão que Firmino nunca vira antes. Não era raiva exatamente, mas algo mais profundo. E isso seria justo, Firmino? Seria honrado? Aproveitar-se do desespero de uma viúva com 3 filhos pequenos? Suas palavras eram baixas, mas carregadas de emoção. Senhor, negócios são negócios, argumentou Firmino, limpando o suor da testa. O senhor sempre soube disso. O senhor construiu seu império não sendo sentimental. Se começar a fazer caridade com cada camponês pobre, onde isso vai parar? Havia lógica em suas palavras. Henrique tinha que admitir. Talvez seja a hora de mudar, disse Henrique suavemente. Talvez eu tenha construído meu império sobre alicerces errados. Talvez seja a hora de fazer as coisas diferente. Firmino abriu a boca para protestar novamente, mas algo no olhar de Henrique o fez calar. Era o olhar de um homem que havia tomado uma decisão e não mudaria de ideia. Prepare os contratos da parceria, ordenou Henrique. Termos justos para ambos os lados. E amanhã envie 5 homens para começar o trabalho aqui. Homens bons, trabalhadores honestos. Não quero ninguém que assuste a família ou cause problemas. Firmino suspirou pesadamente, mas assentiu. Sim, senhor Barão. Como desejar. Voltaram para dentro da casa, onde Isabela esperava com as crianças. Ela mantinha uma expressão calma, mas Henrique podia ver a tensão em seus ombros, a maneira como suas mãos apertavam a saia. Senhora Ferreira, disse Henrique, se aceitar minha proposta, terei contratos preparados ainda hoje. Serão termos justos, e farei questão de que um advogado explique tudo para a senhora antes de assinar. Não sei ler contratos, senhor Barão, admitiu Isabela, corando levemente. Meu marido lia essas coisas. Eu sei ler palavras simples, mas documentos legais. Henrique assentiu. Por isso mesmo trarei alguém de confiança para explicar tudo. Não quero que aceite algo que não entenda completamente. Clara, que havia permanecido quieta todo esse tempo, deu um passo à frente. Eu sei ler, mamãe. Papai me ensinou. Posso ajudar. Sua voz era pequena, mas determinada. Henrique olhou para a menina com surpresa e respeito. Quantos anos você tem, menina? 9 anos, senhor, respondeu Clara, erguendo o queixo exatamente como sua mãe fazia. E seu pai lhe ensinou a ler? Isso é admirável, disse Henrique sinceramente. Sua mãe tem sorte de ter uma filha tão esperta. Clara corou com o elogio, mas manteve a postura ereta. Henrique se voltou novamente para Isabela. Então, o que me diz? Aceita minha proposta? Isabela olhou para seus filhos. Clara assentiu encorajadoramente. Miguel olhava para o barão com curiosidade infantil. Ana, ainda agarrada à saia da mãe, chupava o polegar alheio à tensão do momento. Finalmente, Isabela voltou seu olhar para Henrique. Aceito, senhor barão, mas com uma condição. Qual? Perguntou Henrique intrigado. Que o senhor me prometa que se algum dia decidir que quer comprar minha terra de qualquer forma, me dará tempo suficiente para encontrar outro lugar para ir. Não quero que meus filhos sejam despejados de uma hora para outra. Havia dignidade em seu pedido, mas também uma vulnerabilidade que tocou Henrique profundamente. Tem minha palavra, disse Henrique solenemente, e pode ficar tranquila, não tenho intenção de despejá-la. Esta parceria pode ser o começo de algo bom para ambos. Ela estendeu a mão, um gesto incomum entre um barão e uma camponesa, mas que pareceu certo naquele momento. Isabela hesitou apenas um segundo antes de estender sua própria mão, calejada e áspera do trabalho. Quando suas mãos se tocaram, Henrique sentiu um choque percorrer seu braço. Não era atração física, não exatamente, mas algo mais profundo. Era a conexão, reconhecimento de uma alma que sofrera enxergando outra
que também conhecia a dor. Isabela sentiu a mesma coisa. A mão dele era grande, forte, mas surpreendentemente gentil. Por um momento seus olhos se encontraram, e ambos viram além das diferenças de classe e riqueza. Viram apenas duas pessoas que haviam perdido o que amavam e estavam tentando encontrar um caminho em um mundo que se tornara escuro demais. Voltarei em 3 dias com os contratos, disse Henrique, soltando relutantemente a mão dela. E meus homens chegarão amanhã ao amanhecer para começar o trabalho. Precisará de alguma coisa imediatamente? Ferramentas, sementes, materiais? Isabela balançou a cabeça. Não, senhor barão. Podemos esperar. Mas Henrique viu as panelas vazias, a escassez evidente. Firmino, anote. Envie com os homens amanhã mantimentos básicos, farinha, feijão, sal, açúcar, café e carne salgada. Isabela começou a protestar. Senhor barão, isso não é necessário. Considere um adiantamento, interrompeu Henrique gentilmente. Será descontado dos lucros futuros. Era uma mentira gentil e ambos sabiam disso, mas Isabela aceitou com gratidão. Seu orgulho não podia se dar ao luxo de recusar quando seus filhos estavam com fome. Obrigada, senhor barão, disse ela suavemente. Não sabe o que isso significa para nós. Henrique apenas assentiu, não confiando em sua voz naquele momento. Quando se viraram para sair, a pequena Ana soltou a saia da mãe e correu até Henrique, agarrando a barra de seu paletó com suas mãozinhas pequenas. O senhor vai voltar? Perguntou com sua voz de criança pequena. Henrique olhou para baixo, para aqueles olhos verdes enormes, e sentiu seu coração se partir e se curar ao mesmo tempo. Ele se ajoelhou lentamente, ficando na altura da menina. Sim, pequena. Vou voltar em 3 dias. Ana sorriu, um sorriso radiante que iluminou seu rostinho. Bom, o senhor parece o gigante bonzinho da história que mamãe conta. Henrique não pôde evitar um sorriso, o primeiro sorriso genuíno em mais de 1 ano. A viagem de volta à fazenda São Miguel Arcanjo foi feita em silêncio. Firmino estava visivelmente contrariado, fazendo anotações em seu caderno com movimentos bruscos da pena. Henrique olhava pela janela da carruagem, mas seus pensamentos estavam milhas atrás, naquela casa humilde de pau a pique. Pensava em Isabela, em sua coragem tranquila, em como ela mantinha sua dignidade apesar da pobreza esmagadora. Pensava nas crianças, especialmente na pequena Ana, que o chamara de gigante bonzinho. Pensava em como se sentira ao entrar naquela casa, não superior, não benevolente, mas humilde diante de tanto amor e determinação. Quando chegaram à fazenda, já era meio da tarde. Henrique desceu da carruagem e ficou parado por um momento, olhando para sua casa grande e imponente. De repente ela lhe pareceu excessiva, um monumento vazio à solidão e ao orgulho. Quantos cômodos vazios, quantos móveis caros que ninguém usava, quanta riqueza desperdiçada em aparências. Senhor barão, a voz de Firmino o tirou de seus pensamentos. Devo começar a preparar os contratos agora? Henrique assentiu. Sim. E certifique-se de que sejam justos, Firmino. Realmente justos. Não quero cláusulas escondidas ou termos que favoreçam apenas meu lado. Firmino suspirou, mas concordou, afastando-se em direção ao escritório. Henrique entrou na casa e foi direto para o que havia sido o quarto de Cecília. Estava mantido exatamente como ela o deixara, uma espécie de santuário à sua memória. Ele raramente entrava ali, a dor era grande demais, mas naquele dia sentiu que precisava. Sentou-se na cadeira ao lado da janela, onde Cecília costumava bordar nas tardes de domingo. Suas mãos acariciaram o braço da cadeira, lembrando-se dela sentada ali, concentrada em seus pontos delicados, ocasionalmente olhando para cima, para sorrir para ele. O que você acharia de tudo isso, querida? Ele murmurou para o quarto vazio. Conheci uma mulher hoje, uma camponesa viúva como você não era. Mas em seus olhos vi algo que me lembrou de você. Coragem, talvez, ou bondade diante da adversidade. Ela está sozinha, tentando criar 3 filhos em uma terra que mal pode sustentá-los. E por algum motivo eu não consegui ser o homem de negócios frio que me tornei. O silêncio do quarto era pesado, mas não opressivo. Henrique continuou falando como se Cecília pudesse ouvi-lo.
Você sempre dizia que eu tinha um bom coração sob toda aquela armadura de seriedade. Eu nunca acreditei muito nisso, mas hoje, olhando para aquela mulher e seus filhos, senti algo. Senti que precisava ajudar, não por lucro ou estratégia, mas porque era o certo a fazer. Estou fazendo a coisa certa? Ele perguntou ao ar. Ou estou sendo um tolo sentimental, como Firmino claramente pensa? Não houve resposta, é claro, mas Henrique sentiu uma paz que não sentia há muito tempo. Talvez Cecília aprovaria. Talvez ela sorriria com aquele sorriso doce e diria que estava orgulhosa dele. Levantou-se lentamente e caminhou até a cômoda, onde uma foto emoldurada de Cecília descansava. Ela fora fotografada 2 anos antes de morrer, vestida com seu melhor vestido, seu cabelo arrumado em cachos elaborados. Mas era seu sorriso que capturava a atenção, genuíno, caloroso, cheio de vida. Naquela noite, Henrique jantou sozinho como sempre, mas sua mente estava inquieta. Mal tocou na comida elaborada que os cozinheiros haviam preparado: peru assado, batatas gratinadas, legumes frescos, vinho importado. Pensou em Isabela e suas crianças comendo o que provavelmente era apenas canjica ou farinha cozida, e sentiu vergonha de seu excesso. Após o jantar, foi para seu escritório onde Firmino já havia deixado os rascunhos dos contratos. Leu cada linha cuidadosamente, marcando várias passagens que precisavam ser modificadas para serem mais justas. Algumas cláusulas que Firmino incluíra automaticamente, cláusulas padrão que protegiam seus interesses acima de tudo, foram riscadas completamente. Trabalhou até tarde da noite, à luz de lampiões de querosene, reescrevendo termos, calculando porcentagens, planejando como estruturar a parceria para que ambos os lados realmente se beneficiassem. Era um trabalho que normalmente delegaria a advogados, mas sentia que precisava fazer pessoalmente, para garantir que estava honrando seu compromisso. Finalmente, por volta da meia-noite, colocou a pena de lado e esfregou os olhos cansados. Os contratos estavam prontos. Eram justos, talvez até generosos demais do ponto de vista comercial, mas sentiam-se corretos. Apagou os lampiões e foi para seu quarto, mas o sono demorou a vir. Deitado em sua cama enorme, olhando para o teto alto decorado com molduras de gesso, pensou na vida que construíra. Tinha riqueza, poder, respeito, mas o que realmente tinha? Uma casa vazia, refeições solitárias, noites intermináveis sem propósito, além de acumular mais riqueza que não trazia alegria. Isabela, com sua pobreza e suas dificuldades, parecia mais rica do que ele, de alguma forma fundamental. Na manhã seguinte, 5 homens partiram da fazenda São Miguel Arcanjo em direção à propriedade de Isabela. Eram trabalhadores experientes, escolhidos cuidadosamente por Henrique. Homens honestos, respeitosos, que não causariam problemas. Levavam ferramentas, materiais para consertar cercas e, conforme prometido, sacos de mantimentos. João Batista era o capataz do grupo, um homem de 45 anos com experiência em administrar propriedades pequenas. Era moreno de pele curtida pelo sol, baixo e forte, com mãos enormes calejadas pelo trabalho. Henrique o chamara pessoalmente na noite anterior para dar instruções específicas. João Batista, essa propriedade pertence a uma viúva com 3 filhos pequenos, explicara Henrique. Quero que você e os homens tratem ela e as crianças com o máximo respeito. Nada de linguagem rude, nada de intimidação. Vocês estão lá para ajudar, não para tomar conta. Entendeu? João Batista assentira vigorosamente. Sim, senhor barão. Pode confiar em mim. Quando chegaram à propriedade de Isabela, o sol mal havia nascido. Encontraram ela já acordada, alimentando as galinhas. Vestia o mesmo vestido azul desbotado, mas tinha um lenço amarrado na cabeça, protegendo o cabelo. Ao ouvir as carretas, virou-se rapidamente, uma expressão de alarme cruzando seu rosto, antes de reconhecer que eram os homens prometidos. Bom dia, dona Isabela, cumprimentou João Batista, tirando o chapéu respeitosamente. Meu nome é João Batista. O senhor barão nos enviou para ajudar com o trabalho na propriedade. Isabela assentiu, ainda um pouco tensa. Bom dia. Eu não sabia exatamente o que esperar. O senhor barão disse para começarmos consertando as cercas e limpando o cafezal, continuou João Batista.
Mas a senhora é a dona da propriedade. O que a senhora acha que deve ser prioridade? Era a primeira vez que alguém pedia a opinião de Isabela sobre o trabalho, tratando-a como a proprietária que era de fato. Ela ficou surpresa, mas rapidamente recompôs-se. As cercas estão ruins no lado oeste, disse ela apontando. As vacas conseguem passar e vão para a roça dos vizinhos. Já o cafezal realmente precisa de limpeza urgente, ou vamos perder a próxima colheita. João Batista assentiu, fazendo anotações mentais. Vamos começar pelas cercas então, e depois dividir o grupo para trabalhar no cafezal também. Os homens descarregaram as ferramentas e os mantimentos. Quando Isabela viu os sacos de farinha, feijão e os outros itens, seus olhos se encheram de lágrimas que ela rapidamente tentou esconder. O senhor barão mandou isso, disse João Batista gentilmente. Disse que é um adiantamento. Isabela apenas conseguiu assentir, não confiando em sua voz. Clara apareceu na porta da casa, seguida por Miguel e Ana. As 3 crianças olhavam para os homens estranhos com curiosidade misturada com cautela. João Batista sorriu para elas. Bom dia, crianças. Vocês podem me chamar de seu João. Viemos ajudar sua mãe com o trabalho pesado. Miguel deu um passo à frente, com a bravura de seus 6 anos. Eu também posso ajudar, sou forte. Ele flexionou seus bracinhos magros, tentando mostrar músculos inexistentes. Os homens riram com gentileza, não zombando, mas apreciando a coragem do menino. Tenho certeza que sim, rapaz, disse João Batista. Talvez possa nos ajudar carregando as ferramentas menores? Nos dias seguintes, a propriedade de Isabela começou a se transformar. Os homens trabalhavam do amanhecer até o meio da tarde, quando o sol ficava insuportável. As cercas foram consertadas com estacas novas e arame forte. O cafezal foi limpo, com todo o mato sendo arrancado cuidadosamente para não danificar as plantas. Isabela trabalhava junto com eles, apesar de João Batista insistir que não precisava. Dona Isabela, a senhora já faz demais cuidando da casa e das crianças. Deixe o trabalho pesado para nós. Mas ela insistia, sentindo que precisava contribuir, que não podia simplesmente aceitar ajuda sem fazer sua parte. Clara assumiu mais responsabilidades dentro de casa, cuidando de Miguel e Ana, preparando as refeições simples. Com os mantimentos que o barão enviara, pela primeira vez em meses, as crianças comiam até ficarem satisfeitas. Miguel ganhou energia renovada, correndo pelo terreiro e ajudando os homens sempre que podia. Ana, que sempre fora frágil, começou a ganhar um pouco de cor nas bochechas. À noite, depois que os homens iam embora, Isabela sentava-se à mesa com Clara para examinar os papéis que João Batista deixara, listas do trabalho realizado, planos para os próximos dias, anotações sobre o estado do cafezal. Clara lia em voz alta para a mãe, e juntas tentavam entender tudo. Mamãe, o senhor barão parece ser uma pessoa boa, comentou Clara uma noite. Não é como os outros homens que vieram aqui antes. Isabela assentiu pensativamente. Sim, filha, ele parece ser diferente. Mas precisamos ser cuidadosas. Ainda não o conhecemos realmente. No terceiro dia, conforme prometido, Henrique retornou à propriedade. Desta vez, chegou a cavalo, sem a carruagem formal, vestido de forma mais simples, calças de montaria, camisa de algodão branco, um colete sem ornamentação excessiva. Parecia mais acessível, menos intimidador. Encontrou João Batista supervisionando 2 homens que trabalhavam na última sessão de cerca. Como está o trabalho? Perguntou Henrique, desmontando do cavalo. Muito bem, senhor barão, respondeu João Batista. As cercas estão quase todas consertadas. Começamos a limpar o cafezal ontem. A dona Isabela conhece bem a terra e nos mostrou as áreas prioritárias. E a família? Estão bem tratando ela? Havia um tom protetor na voz de Henrique. João Batista notou, mas não comentou. Sim, senhor. Dona Isabela é uma mulher muito trabalhadora e digna. As crianças são educadas e prestativas. É uma boa família. Henrique assentiu, satisfeito. Caminhou em direção à casa onde podia ver Isabela no quintal cuidando da horta. Ela não o vira chegar. Estava concentrada arrancando ervas daninhas entre as mudas de alface. Henrique parou por um momento, apenas observando-a, admirando a determinação em cada movimento, a maneira como ela tratava cada plantinha com cuidado. Bom dia, senhora Ferreira.
Ele finalmente anunciou sua presença. Isabela se virou rapidamente, levando a mão ao peito, assustada. Quando viu quem era, levantou-se apressadamente, limpando as mãos na saia. Senhor barão, não o ouvi chegar. Peço desculpas, estou toda suja de terra. Não precisa se desculpar, disse Henrique com um sorriso pequeno. O trabalho honesto não é motivo de vergonha. Havia genuína admiração em sua voz. Vim trazer os contratos como prometi. Trouxe também meu advogado, Dr. Silveira, que explicará tudo para a senhora. Acenou para um homem de meia idade que vinha atrás dele, carregando uma pasta de couro. Dr. Silveira era um homem baixo e roliço, com óculos de aro dourado e um sorriso amável. Henrique o escolhera especificamente porque sabia que ele era honesto e não intimidaria Isabela com jargão legal complicado. Senhora Ferreira, é um prazer, cumprimentou o advogado tirando o chapéu. Entraram na casa, que agora estava um pouco mais arrumada, graças aos mantimentos, que permitiram a Isabela ter mais energia e tempo. Clara, Miguel e Ana estavam sentados à mesa, Clara ensinando os irmãos menores a escrever as letras no alfabeto. Ao ver o barão entrar, as crianças ficaram de pé rapidamente, acostumadas a demonstrar respeito à autoridade. Por favor, sentem-se, disse Henrique gentilmente. Não precisam se levantar por mim. Mas as crianças permaneceram de pé, olhando para a mãe em busca de orientação. Isabela assentiu e elas se sentaram novamente, mas continuaram observando tudo com atenção. Dr. Silveira abriu sua pasta e tirou os documentos cuidadosamente preparados. Senhora Ferreira, vou explicar cada cláusula deste contrato em palavras simples, para que a senhora entenda exatamente o que está assinando. Durante a próxima hora, o advogado explicou pacientemente cada termo. A propriedade permaneceria em nome de Isabela. Os homens do barão trabalhariam a terra por tempo indeterminado, com custos cobertos pelo barão. Quando houvesse colheita e venda, os lucros seriam divididos meio a meio. Isabela teria direito de encerrar a parceria a qualquer momento, com aviso prévio de 30 dias. Clara acompanhava tudo atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas que surpreendiam tanto o advogado quanto Henrique pela inteligência. E se minha mãe quiser plantar algo diferente do que o senhor barão sugere? Quem decide? Perguntou a menina. Dr. Silveira sorriu. Excelente pergunta, menina. Decisões sobre o que plantar serão tomadas em conjunto, mas sua mãe tem o voto final, já que é a proprietária. Isabela ouvia tudo com atenção intensa, ocasionalmente pedindo esclarecimentos. Henrique observava seu rosto, vendo a concentração, a determinação de entender completamente antes de assinar. Admirava isso nela. A recusa em simplesmente confiar cegamente, mesmo quando a tentação de aceitar ajuda desesperadamente necessária devia ser enorme. Tem alguma pergunta, senhora Ferreira? Perguntou o Dr. Silveira quando terminou. Isabela olhou para Henrique diretamente. Por que está fazendo isso, senhor barão? De verdade. Não entendo o que o senhor ganha com isso. Era uma pergunta justa e merecia uma resposta honesta. Henrique respirou fundo, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Quando vim aqui pela primeira vez, tinha intenções puramente comerciais. Queria sua terra, porque ela completa um bloco que planejo desenvolver. Via a senhora como um obstáculo a ser removido. Isabela não desviou o olhar, mesmo ouvindo aquelas palavras duras. Mas então vi a senhora com seus filhos, continuou Henrique, sua voz ficando mais suave. Vi sua coragem, sua dignidade, seu amor por eles. E isso me lembrou de algo que eu havia esquecido. Lembrou-me de que há coisas mais importantes que terras e dinheiro. Lembrou-me de quem eu costumava ser, antes de me tornar apenas o Barão de Alencar. Houve um momento de silêncio profundo na sala. Até as crianças pareciam entender que algo importante estava sendo dito. Perdi minha esposa há 1 ano, Henrique continuou, sua voz quase um sussurro. Perdi nosso filho, que nunca nasceu. E desde então, tenho vivido como um homem morto, apenas acumulando mais e mais coisas para preencher o vazio dentro de mim. Fazer esta parceria com a senhora não é caridade. Ele olhou diretamente para ela. É uma tentativa de recuperar alguma humanidade que perdi pelo caminho. É uma tentativa de honrar a memória da minha esposa, fazendo algo que ela aprovaria. E sim, eventualmente ainda quero comprar sua terra. Não vou mentir sobre isso.
Mas quero fazer da maneira certa, não aproveitando-me de seu desespero. Isabela sentiu lágrimas picar em seus olhos. Reconhecia aquela dor em sua voz, aquela perda. Lamento pela sua esposa, senhor barão. Sei o que é perder alguém que se ama. Meu marido não tinha seu dinheiro ou posição, mas era um bom homem e quando ele morreu, senti como se metade de mim tivesse morrido também. Como a senhora continuou? Perguntou Henrique, genuinamente querendo saber. Como encontrou forças para seguir em frente? Isabela olhou para seus 3 filhos, que a observavam com aqueles olhos cheios de amor e confiança. Por eles, porque eles precisam de mim, porque não posso me dar ao luxo de me afundar na tristeza quando eles dependem de mim para sobreviver. E nunca sentiu raiva? A pergunta saiu antes que Henrique pudesse censurá-la. Raiva de Deus por tirar seu marido? Raiva do mundo por ser tão injusto? Isabela assentiu lentamente. Senti. Ainda sinto às vezes. Mas a raiva não alimenta meus filhos, não conserta as cercas, não planta o milho. Então acordo cada manhã e escolho fazer o que precisa ser feito. Henrique ficou em silêncio, absorvendo suas palavras. Havia uma sabedoria naquela mulher simples que ele, com toda a sua educação e riqueza, não possuía. Ela havia transformado sua dor em propósito, enquanto ele deixara a sua transformá-lo em pedra. A senhora é notável, ele disse finalmente. Mais forte que eu jamais fui. Não sou forte, senhor barão, respondeu Isabela suavemente. Apenas não tenho escolha. O senhor tinha a escolha de como lidar com sua dor. Eu não. Mas isso não me torna melhor que o senhor. Apenas diferente. Era uma observação perspicaz, que não diminuía o sofrimento dele, mas também não romantizava o dela. Dr. Silveira, que havia permanecido quieto durante essa troca, limpou a garganta delicadamente. Então, senhora Ferreira, está satisfeita com os termos do contrato? Isabela voltou sua atenção para os documentos, relendo alguns trechos com Clara ao seu lado. Está tudo muito claro e justo, disse Isabela finalmente. Mais justo do que eu esperava, honestamente. Olhou para Henrique. Aceito os termos. Dr. Silveira abriu seu tinteiro e ofereceu uma pena. Então, se a senhora puder assinar aqui, e aqui, e aqui, ele apontou os lugares marcados com pequenos X. Isabela pegou a pena com mãos que tremiam levemente. Não por medo, mas pela magnitude do que estava fazendo. Era o primeiro contrato importante que assinava na vida. João Pedro sempre cuidara dessas coisas. Agora era ela, tomando decisões que afetariam o futuro de seus filhos. Assinou cuidadosamente sua caligrafia simples, mas legível. Isabela Ferreira dos Santos. Clara observava com orgulho, vendo sua mãe fazer algo tão importante. Miguel e Ana não entendiam completamente o significado, mas sentiam que era um momento especial pela solenidade no ar. Henrique assinou em seguida sua assinatura elaborada e confiante. Henrique Augusto de Alencar. Dr. Silveira testemunhou ambas as assinaturas, aplicou seu selo oficial e pronto. O contrato estava feito. Vou guardar o documento original em meu escritório, explicou o advogado, mas deixo uma cópia certificada para a senhora guardar. Obrigada, Dr. Silveira, disse Isabela, aceitando a cópia e guardando-a cuidadosamente em uma caixa de madeira onde mantinha os poucos documentos importantes da família. Quando se virou novamente, encontrou Henrique de pé, preparando-se para sair. Voltarei na semana que vem para ver como está o progresso, disse Henrique, e se precisar de qualquer coisa antes disso, mande recado com João Batista. Isabela assentiu. Obrigada, senhor barão, pela ajuda, pela justiça no contrato, por tudo. Havia emoção genuína em sua voz. Não precisa me agradecer, respondeu Henrique. Esta é uma parceria, ambos nos beneficiamos. Mas ambos sabiam que ele estava sendo modesto. Ele estava fazendo muito mais do que precisava, muito mais do que a maioria dos homens em sua posição faria. Quando Henrique se virou para ir, Ana soltou a mão de Clara e correu até ele, agarrando-se à sua perna. O senhor gigante bonzinho vai voltar mesmo? Perguntou com seus olhos verdes enormes olhando para cima. Henrique sentiu algo se apertar em seu peito. Abaixou-se, ficando na altura da menina. Vou voltar, sim, prometo. E estendeu seu dedo mindinho, um gesto que Cecília costumava fazer com as crianças da vila.
Ana entrelaçou seu dedinho minúsculo com o dele, selando a promessa. Promessa de dedinho não pode quebrar, declarou ela solenemente. Mamãe disse. Henrique sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou seu rosto geralmente sério. Sua mãe está certa. Promessa de dedinho é sagrada. Levantou-se e, sem pensar muito, passou a mão gentilmente pelos cabelos encaracolados de Ana. A menina sorriu radiante, sem nenhum medo dele. Nas semanas seguintes, a transformação na propriedade de Isabela tornou-se impressionante. As cercas estavam todas consertadas e reforçadas. O cafezal, limpo e cuidado, mostrava sinais de nova vida. A roça foi expandida, com novas áreas sendo preparadas para plantio de feijão, mandioca e abóbora. João Batista mostrou-se não apenas um capataz competente, mas também um homem genuinamente bondoso. Ele tratava Isabela com respeito e as crianças com gentileza paternal. Às vezes, quando o trabalho permitia, contava histórias para Miguel e Ana enquanto Clara ajudava a mãe. Histórias de quando era jovem, de animais engraçados, nada assustador. Miguel ficara particularmente apegado a João Batista, seguindo-o sempre que podia. O menino que perdera o pai tão novo encontrara uma figura masculina para admirar. João Batista, que nunca tivera filhos, aceitava a companhia do garoto com paciência e até parecia gostar dela. Isabela via essas interações com sentimentos misturados. Por um lado, ficava feliz que seus filhos tivessem influências positivas. Por outro, havia sempre o medo de que isso fosse temporário, que quando a parceria terminasse, suas crianças sentiriam mais uma perda. Mas não podia negar a alegria nos olhos de Miguel quando ajudava João Batista, ou o sorriso de Ana quando os homens a cumprimentavam todas as manhãs. Clara, sempre a mais observadora, notava outras coisas. Notava como sua mãe ficava um pouco mais arrumada nas manhãs em que esperavam o barão, como ela verificava seu reflexo na água do balde antes dele chegar, como seus olhos procuravam a estrada quando já passava da hora dele aparecer. Henrique começou a visitar a propriedade toda semana, às vezes até 2 vezes por semana. Oficialmente, era para verificar o progresso do trabalho, discutir planos, tomar decisões sobre a parceria. Mas todos começavam a perceber que ele ficava mais tempo do que necessário para apenas discutir negócios. Muitas vezes, ele chegava na hora do almoço e Isabela, envergonhada de sua comida simples, oferecia o que tinha. É só feijão com farinha, senhor barão. Nada comparado ao que o senhor está acostumado. Mas Henrique sempre aceitava, sentando-se à mesa tosca com a família, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Nessas ocasiões, as crianças perdiam gradualmente o medo dele. Miguel começou a fazer perguntas sem parar, sobre os cavalos do barão, sobre como era viver em uma casa grande, sobre tudo e qualquer coisa que passasse por sua mente infantil curiosa. Henrique respondia pacientemente, às vezes até com humor. Ana simplesmente o adotara como amigo. Sentava-se em seu colo sem pedir licença, mostrava-lhe flores que colhera, pedia que ele lesse histórias que ela inventava na hora. Henrique, que nunca tivera a chance de ser pai, descobria uma alegria inesperada nessas interações simples. Clara, embora mais reservada, também começou a se abrir. Um dia, mostrou a Henrique o livro de leitura que seu pai lhe dera. "É meu maior tesouro", disse ela seriamente. "Papai dizia que educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você." Henrique ficou tocado pela sabedoria simples de João Pedro e prometeu a si mesmo providenciar mais livros para a menina. Uma tarde, após verificar o trabalho no cafezal, Henrique encontrou Isabela sentada na varanda improvisada da casa, remendando roupas das crianças. As crianças brincavam no terreiro, suas vozes alegres enchendo o ar. Ele se sentou ao lado dela sem pedir licença, algo que teria sido impensável semanas atrás. "As crianças parecem mais felizes", comentou ele, observando Miguel perseguindo galinhas enquanto Ana ria. Isabela assentiu, mantendo os olhos em seu trabalho de costura. "Estão mais alimentadas, mais seguras. Faz toda a diferença para crianças." Houve uma pausa. "Graças ao Senhor." "Não me agradeça", disse Henrique suavemente. "Eu gosto de vir aqui. Minha casa parece mais vazia a cada dia. Mas aqui, mesmo com tão pouco, há vida, há amor, há propósito."
Era uma admissão vulnerável, especialmente vinda de um homem acostumado a esconder suas emoções. Isabela finalmente levantou os olhos do remendo, olhando para ele. Via um homem diferente daquele que chegara semanas atrás. A dureza em seus olhos havia suavizado. As linhas de tensão ao redor de sua boca haviam relaxado. Ele parecia mais jovem, mais humano. "O senhor está diferente", ela disse suavemente. "Sinto-me diferente", admitiu Henrique. "Pela primeira vez desde que Cecília morreu, não acordo com aquele peso esmagador no peito. Acordo pensando no trabalho aqui, nos planos que temos, em como Miguel vai reagir quando eu trouxer aquele livro que prometi a Clara." Ele parou, percebendo o quanto havia revelado. Isabela sentiu algo se mover em seu peito, algo que não sentia desde antes de João Pedro morrer. Não era atração exatamente, ou pelo menos não apenas isso. Era conexão, compreensão, o reconhecimento de uma alma ferida encontrando outra. "Também me sinto diferente", ela admitiu baixinho. "Menos sozinha." Seus olhos se encontraram, e por um momento o resto do mundo desapareceu. Não eram mais barão e camponesa, rico e pobre. Eram apenas duas pessoas que sofreram, que perderam, e que encontravam nos olhos um do outro algo que pensavam ter perdido para sempre: esperança. "Ah, Isabela." Henrique disse seu nome pela primeira vez sem o título formal, e soou íntimo, quase como uma caricia. Mas ele não sabia como terminar a frase. O que estava sentindo? O que poderia dizer que não soasse inadequado ou presunçoso? "Sei", disse ela simplesmente, voltando aos seus remendos, mas com um pequeno sorriso nos lábios. "Eu também sei." Não precisava dizer mais. Ambos entendiam que algo estava mudando entre eles, algo delicado e novo que precisava de tempo para crescer, como as mudas no jardim que precisavam de sol e água e paciência. Clara observava da janela, vendo sua mãe e o barão sentados lado a lado na varanda. Havia algo na maneira como eles se sentavam, não se tocando, mas conscientes um do outro, que lembrava a menina de como seu pai e mãe costumavam sentar juntos nas noites de verão. Não disse nada, mas guardou a observação em seu coração. Como era inevitável em uma comunidade pequena, as visitas frequentes do barão de Alencar à propriedade de uma viúva pobre começaram a gerar comentários. No armazém de Joaquim Tavares, nas rodas de conversa após a missa, nas lavadeiras no rio, a fofoca se espalhava como fogo em palha seca. "Dizem que o barão vai lá toda semana", murmurava Dona Benedita, esposa do ferreiro, para Dona Josefa, enquanto escolhiam feijão no armazém. "E fica horas. O que será que estão fazendo?" Havia uma insinuação maldosa em seu tom que não passava despercebida. "Ora, a Isabela sempre foi uma moça decente", defendeu Joaquim Tavares, que tinha carinho pela família Ferreira. "O barão está ajudando ela com a propriedade. É uma parceria de negócios, nada mais." Mas até ele tinha suas dúvidas, embora não as expressasse publicamente. O padre Anselmo, um homem idoso de cabelos brancos e coração geralmente bondoso, ouvira os rumores e se preocupava. Não porque acreditasse que houvesse algo impróprio acontecendo, mas porque sabia como a comunidade podia ser cruel com uma mulher sozinha, especialmente uma que de alguma forma atraíra a atenção de um homem poderoso. Decidiu fazer uma visita pastoral à propriedade de Isabela, algo que planejava fazer de qualquer forma desde a morte de João Pedro, mas que vergonhosamente adiara por estar ocupado com outras responsabilidades paroquiais. Era um sábado ensolarado quando chegou, montado em sua mula velha, carregando sua Bíblia e um terço. Isabela ficou surpresa, mas contente ao ver o padre. "Padre Anselmo, que alegria recebê-lo!" Ela o convidou para entrar, apressando-se em preparar café. As crianças cumprimentaram o padre respeitosamente, tendo sido criadas com respeito pela igreja e seus representantes. "Como vão, meus filhos?" perguntou o padre, olhando ao redor da casa que, embora ainda humilde, estava visivelmente melhor cuidada do que nas últimas semanas. Havia mais comida na prateleira, as roupas das crianças, embora simples, estavam limpas e remendadas. Havia um ar de maior segurança. "Estamos bem, padre", respondeu Clara educadamente. "O senhor barão está nos ajudando com a fazenda." O padre assentiu pensativamente. "Sim, ouvi sobre isso. Na verdade, vim conversar com sua mãe sobre esse assunto, se ela permitir."
Clara entendeu a sugestão e levou os irmãos para fora, deixando os adultos conversarem. Quando ficaram sozinhos, Padre Anselmo foi direto ao ponto, como era seu costume. Isabela, minha filha, preciso fazer algumas perguntas não por duvidar de você, mas porque me preocupo com seu bem-estar e sua reputação. Isabela assentiu, já imaginando o que estava por vir. Há rumores no povoado sobre as visitas do barão, continuou o padre gentilmente. Algumas pessoas estão falando, fazendo suposições. Preciso saber, há algo impróprio acontecendo aqui? Sua voz era bondosa, não acusatória, mas a pergunta ainda doía. Isabela sentiu suas bochechas corarem, uma mistura de vergonha e indignação. Não, padre, de forma alguma. O senhor barão tem sido um cavalheiro perfeito. Ele vem verificar o trabalho na propriedade, temos uma parceria formal, tudo documentado. Ele nunca me desrespeitou ou as minhas crianças. O padre estudou seu rosto, vendo apenas verdade ali. Acredito em você, minha filha, mas precisa entender que as aparências importam. Uma viúva jovem recebendo visitas frequentes de um homem rico e poderoso, mesmo que viúvo também. As pessoas vão falar, e essas falas podem prejudicá-la. Então o que devo fazer? Perguntou Isabela, frustração evidente em sua voz. Recusar a ajuda que meus filhos precisam desesperadamente? Deixar a fazenda cair em ruínas porque aceitar a ajuda de um homem decente é considerado impróprio? Onde está a justiça nisso, padre? Padre Anselmo suspirou. Era uma pergunta justa, e ele não tinha uma boa resposta. Não há justiça nisso, minha filha, mas é o mundo em que vivemos. Mulheres são julgadas por padrões que homens nunca são. É injusto, sim, mas é a realidade. Ele fez uma pausa. Posso fazer uma pergunta mais pessoal? Isabela assentiu cautelosamente. Você tem sentimentos pelo barão? Sentimentos que vão além de gratidão por sua ajuda? Era uma pergunta direta que exigia uma resposta honesta. Isabela olhou para suas mãos, para as calosidades que contavam a história de seu trabalho duro, e considerou a pergunta cuidadosamente. Não sei, padre. Ela finalmente respondeu com honestidade. Ele me trata com respeito, algo que poucos homens fazem com uma mulher em minha posição. Ele é gentil com minhas crianças. Ele me faz sentir menos sozinha em um mundo que tem sido muito duro. São sentimentos ou apenas gratidão? Honestamente, não sei distinguir. Padre Anselmo assentiu compreensivamente. E ele? Notou algo na maneira como ele a trata? Isabela hesitou. Às vezes ele olha para mim de um jeito, não de forma imprópria, mas como se realmente me visse. Não a camponesa pobre, mas a pessoa. Não sei explicar melhor que isso. Entendo, disse o padre suavemente. Isabela, vou lhe dar um conselho não como padre, mas como alguém que viveu muitos anos e viu muitas coisas. Sentimentos não são pecado. O amor, quando genuíno e respeitoso, é um dom de Deus. Mas você precisa ser cuidadosa. Cuidadosa como? Perguntou Isabela. O barão é um homem de posição, explicou o padre. Você é uma camponesa. A sociedade não perdoa essas diferenças facilmente. Se houver algo crescendo entre vocês, precisará ser construído devagar, com respeito por ambas as reputações. E mais importante, nunca se coloque em uma posição onde ele tenha poder demais sobre você. Isabela compreendeu a sabedoria naquelas palavras. O senhor acha que um homem como ele poderia realmente ter interesse em uma mulher como eu? Havia vulnerabilidade em sua pergunta, o medo de estar lendo sinais errados, de estar se iludindo. Minha filha, disse Padre Anselmo com um sorriso gentil, se há algo que aprendi em meus 73 anos, é que o coração não respeita barreiras de classe ou riqueza. Deus une almas, não posições sociais. Se o barão é um homem de verdadeiro caráter, ele verá em você o que qualquer pessoa sensata veria. Uma mulher corajosa, trabalhadora, dedicada, digna de respeito e, sim, de amor. Mas, padre, eu mal sei ler direito. Não sei me comportar em jantares elegantes ou conversas sobre política e arte. Mãos são ásperas de trabalho. Minhas roupas são remendadas. Como poderia eu? Sua voz falhou, todas as suas inseguranças derramando-se. Cecília, que Deus a tenha, era filha de barões, disse o padre pensativamente. Nasceu em berço de ouro, educada nas melhores escolas.
E mesmo assim, Henrique me confessou uma vez que muitas vezes se sentia sozinho ao lado dela, porque vinham de mundos muito diferentes. Compartilhavam uma casa, mas não sempre compartilhavam entendimento. Você, Isabela, conhece perda como ele conhece. Conhece luta, conhece o que significa escolher continuar quando tudo parece perdido. Talvez seja isso que ele vê em você. Não uma dama refinada, mas uma parceira que entende sua dor, que conhece o verdadeiro valor das coisas. O padre colocou sua mão enrugada sobre a dela. Não estou dizendo que será fácil, continuou ele. A sociedade será cruel. Haverá julgamentos, fofocas, obstáculos, mas se for real, se for amor verdadeiro construído sobre respeito mútuo, pode valer a pena lutar por isso. Apenas prometa-me que será cuidadosa, que protegerá seu coração e sua reputação enquanto descobre o que isso realmente é. Prometo, padre, disse Isabela sinceramente. Não vou fazer nada precipitado ou imprudente. Minhas crianças dependem de mim. Sua segurança e bem-estar vêm antes de qualquer sentimento que eu possa ter. Padre Anselmo sorriu satisfeito. Isso é tudo o que posso pedir. E saiba que tem meu apoio, minha filha. Se precisar de conselho ou apenas de alguém para conversar, minha porta está sempre aberta. Antes de ir embora, o padre abençoou a casa e as crianças. Enquanto montava em sua mula para voltar ao povoado, disse uma última coisa. E Isabela, se as pessoas perguntarem sobre minha visita, direi que vim fazer uma visita pastoral que há muito devia ter feito, e que encontrei uma família honrada vivendo decentemente. Às vezes, um testemunho do padre pode acalmar línguas maliciosas. Isabela sentiu lágrimas de gratidão. Obrigada, padre, por tudo. Ele acenou com a mão, sorrindo, e partiu pela estrada empoeirada. Isabela ficou observando até ele desaparecer de vista, refletindo sobre tudo o que fora dito. O padre dera nome a sentimentos que ela mal ousava admitir para si mesma. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Isabela sentou-se à janela olhando as estrelas, como costumava fazer quando tinha decisões difíceis para tomar. Pensou em João Pedro, seu primeiro amor, o pai de seus filhos. Sentiria ele que estava traindo sua memória por ter sentimentos por outro homem? Mas no fundo do coração, conhecendo João Pedro como conhecera, sabia que ele não quereria que ela ficasse sozinha para sempre. Ele amava suas crianças acima de tudo e teria querido que elas tivessem um pai, alguém para protegê-las e amá-las. Ele teria querido que Isabela fosse feliz novamente. Enquanto Isabela lutava com seus sentimentos crescentes, um problema maior estava se formando. Na fazenda São Miguel Arcanjo, Firmino Alves não estava satisfeito com os rumos que as coisas tomavam. Via seu patrão mudando, amolecendo, gastando tempo e recursos com aquela camponesa insignificante e sua ninhada. Pior ainda, outros proprietários começavam a notar. Coronel Augusto Mendes, dono de terras vizinhas e homem conhecido por sua crueldade com os trabalhadores, comentara durante um jantar na casa do barão. Ouvi dizer que está fazendo parceria com camponeses agora, Alencar. Cuidado para não dar ideias aos outros. Se começarmos a tratá-los como iguais, onde vai parar? Firmino compartilhava dessa visão. Na sua opinião, havia uma ordem natural nas coisas. Barões mandavam, camponeses obedeciam. Essa parceria com a viúva Ferreira quebrava essa ordem. Estabelecia precedentes perigosos. E havia ainda a questão prática. O bloco de terras que planejavam desenvolver permanecia incompleto. Uma noite, Firmino procurou Henrique em seu escritório. Senhor Barão, precisamos conversar sobre a situação Ferreira. Henrique levantou os olhos dos livros que examinava, imediatamente na defensiva. O que tem a situação Ferreira? Seu tom era frio, alertando Firmino para pisar cuidadosamente. Faz 3 meses da parceria, disse Firmino, escolhendo as palavras com cuidado. O trabalho está progredindo bem, sem dúvida, mas os custos estão se acumulando. 5 homens trabalhando há 3 meses. Ferramentas, sementes, mantimentos que o senhor continua enviando. Já gastamos mais do que aquela propriedade vale. E qual é seu ponto? Perguntou Henrique friamente, embora soubesse exatamente aonde Firmino queria chegar. Meu ponto, senhor, com todo respeito, é que isso deixou de ser uma decisão de negócios e se tornou outra coisa.
O senhor está indo lá 2, às vezes 3 vezes por semana. Fica horas. As pessoas estão comentando. Só que comentem, disse Henrique com um aceno de mão dismissivo. Desde quando me importo com fofocas? Mas Firmino não recuou. Desde que essas fofocas podem afetar seus negócios, senhor barão, continuou Firmino com ousadia incomum. Coronel Mendes não foi o único a comentar. Outros proprietários estão observando. Dizem que o senhor está distraído, que está perdendo seu toque nos negócios. Alguns estão começando a questionar se o senhor ainda é o parceiro confiável que sempre foi. Henrique levantou-se bruscamente, sua cadeira raspando ruidosamente no chão. Meus negócios nunca estiveram mais prósperos, Firmino. As colheitas estão excelentes, os contratos estão sendo cumpridos, os lucros aumentaram 15% este ano. Onde exatamente está a minha distração afetando os negócios? Firmino engoliu em seco, mas persistiu. Não é sobre números, senhor. É sobre percepção. É sobre o que os outros barões pensam quando veem um dos seus se envolvendo com uma camponesa. A última palavra foi dita com um desdém mal disfarçado. Cuidado, Firmino. A voz de Henrique era perigosamente baixa. Escolha suas próximas palavras com muito cuidado. Mas Firmino, sentindo que já havia ido longe demais para recuar, decidiu ir até o fim. Senhor barão, o senhor está se apaixonando por aquela mulher. Todo mundo pode ver. E embora eu entenda a solidão, embora compreenda que o senhor precisa de companhia, isso não pode dar certo. Um barão e uma camponesa? A sociedade não aceitará. A sociedade, repetiu Henrique amargamente. A mesma sociedade que tolera homens que espancam seus escravos, que rouba terras de viúvas desamparadas, que mantém amantes enquanto suas esposas fingem não saber, essa sociedade tem autoridade moral para julgar qualquer um? Não é sobre moral, senhor, argumentou Firmino. É sobre ordem social, é sobre manter seu lugar, sua posição. O senhor trabalhou décadas para construir seu nome, sua reputação. Está disposto a arriscar tudo isso por sentimentos? A palavra foi dita como se fosse algo vergonhoso. Henrique ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela para a escuridão lá fora. Pensou em Isabela, em seus olhos corajosos, em suas mãos calejadas, em como ela fazia seu coração se sentir vivo novamente. Pensou nas crianças, em como Ana o abraçava sem medo, em como Miguel o olhava com admiração, em como Clara lhe mostrava seus progressos na leitura com orgulho tímido. Sabe o que aprendi, Firmino? Disse ele finalmente, sua voz calma, mas carregada de emoção. Aprendi que posições e reputações não aquecem uma cama vazia à noite, não enchem uma mesa de jantar silenciosa, não dão propósito a dias que parecem intermináveis. Construí um império, sim, mas para quê? Para impressionar homens que não me conhecem verdadeiramente? Para acumular riqueza que não posso levar comigo? Virou-se para encarar seu administrador. Pela primeira vez em 1 ano, Firmino, acordo sem aquele peso esmagador no peito. Pela primeira vez tenho algo para esperar além de mais um dia de trabalho sem sentido. E sim, isso se deve a Isabela Ferreira e suas crianças. Se isso faz de mim um tolo aos olhos da sociedade, então que assim seja. Firmino balançou a cabeça, visivelmente frustrado. E o que pretende fazer, senhor? Casar-se com ela? Torná-la baronesa de Alencar? Pode imaginar o escândalo? As portas que se fecharão? Os contratos que serão cancelados? Havia desespero genuíno em sua voz agora. Não sei ainda o que vou fazer, admitiu Henrique honestamente. Isabela e eu, há algo crescendo entre nós, isso é verdade. Mas ainda estamos descobrindo o que é, aonde pode levar. Ela também perdeu seu cônjuge recentemente. Ela também está tentando entender seus sentimentos. Não vou apressá-la ou a mim mesmo em decisões que afetarão muitas vidas. Mas uma coisa eu sei, continuou ele, sua voz ganhando firmeza. Não vou abandoná-la ou suas crianças por medo do que outros possam pensar. Não vou me tornar novamente aquele homem frio e morto por dentro, apenas para manter aparências. Se isso significa perder alguns contratos ou algumas amizades superficiais, que seja. Prefiro ser feliz e mal visto do que respeitado e miserável. Firmino percebeu que não ganharia aquela batalha. Como desejar, senhor barão, mas quando o escândalo vier, e virá, espero que o senhor se lembre desta conversa. Fez uma reverência tensa e saiu do escritório, deixando Henrique sozinho com seus pensamentos.
Henrique sentou-se novamente, mas não voltou aos livros. Em vez disso, abriu uma gaveta de sua escrivaninha e tirou um pequeno retrato de Cecília. Olhou para o rosto de sua falecida esposa, aqueles olhos gentis que o conheceram tão bem. "O que você acharia, meu amor?" sussurrou para a imagem. "Isabela não é como você. É simples, sem educação formal, pobre, mas há algo nela, uma força, uma bondade genuína. Ela me faz sentir vivo." Naturalmente não houve resposta, mas enquanto olhava para o retrato, Henrique sentiu uma paz estranha. Cecília sempre quisera sua felicidade. Mesmo em seus últimos momentos, delirante de febre, sussurrara: "Prometa que não ficará sozinho para sempre. Prometa que encontrará alegria novamente." Na época, ele prometera apenas para confortá-la, sem intenção real de cumprir. Mas agora, enquanto Henrique lutava com suas próprias decisões, a situação de Isabela no povoado estava melhorando gradualmente. A visita do padre Anselmo ajudara a acalmar algumas línguas maldosas, mas não todas. Havia divisões claras. Alguns apoiavam Isabela e admiravam sua coragem e trabalho duro. Outros a viam com suspeita e inveja. Dona Benedita, a esposa do ferreiro, era particularmente venenosa em seus comentários. "Aquela Isabela sempre foi muito bonita", murmurava para quem quisesse ouvir. "Sempre soube que usaria isso para subir na vida. Pobre João Pedro, mal esfriou no caixão e ela já está seduzindo um barão." Suas palavras eram cruéis e completamente infundadas, mas encontravam ouvidos receptivos. Por outro lado, Dona Maria, a parteira que ajudara no nascimento de Ana, defendia Isabela abertamente. "Deixem a moça em paz. Ela está trabalhando duro, criando seus filhos, aceitando ajuda honesta. Se o barão é homem decente o suficiente para fazer uma parceria justa, por que criticar? É inveja, só isso." Clara começou a sentir os efeitos na escola. Algumas crianças, influenciadas pelos preconceitos de seus pais, começaram a provocá-la. "Sua mãe vai casar com o barão e vocês vão morar na casa grande", zombavam alguns. Outros eram mais cruéis. "Sua mãe é uma caça-fortunas." Clara aprendera a ignorar, mas doía profundamente. Um dia, Miguel voltou para casa com um olho roxo. Brigara com um menino maior que dissera coisas horríveis sobre Isabela. "Defendi a mamãe", disse o menino com lábio tremendo, mas queixo erguido. Isabela o abraçou, lágrimas escorrendo por seu rosto, orgulhosa de sua bravura, mas partida ao ver seus filhos sofrendo por sua causa. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Isabela tomou uma decisão difícil. Quando Henrique viesse no dia seguinte, precisaria ter uma conversa honesta com ele. Não podia continuar assim. Não podia deixar seus filhos sofrerem por algo que talvez nem fosse real, que talvez fosse apenas imaginação dela. Henrique chegou na manhã seguinte, como prometido, trazendo os livros que havia prometido a Clara. Mas encontrou Isabela incomumente séria, quase fria em sua recepção. "Senhor barão, precisamos conversar. A sós, se possível." Sua voz era formal, distante, e Henrique sentiu um aperto no peito. Caminharam até o cafezal, longe da casa e dos ouvidos curiosos. O sol filtrava através das folhas, criando padrões de luz e sombra no chão. Por um momento, nenhum dos dois falou, ambos reunindo coragem para palavras difíceis. Finalmente, Isabela quebrou o silêncio. "Miguel voltou para casa ontem com um olho roxo", começou ela, sua voz tremendo levemente. "Brigou defendendo minha honra. Clara está sendo provocada na escola. As pessoas no povoado falam, fazem suposições, julgam. E tudo porque o Senhor vem aqui com frequência. Porque as pessoas veem algo que talvez nem exista." "Isabela", começou Henrique, mas ela levantou a mão pedindo para terminar. "Por favor, deixe-me falar antes que perca a coragem. O Senhor tem sido maravilhoso conosco. Generoso, gentil, respeitoso. Meus filhos o adoram. E eu também tenho sentimentos que não deveria ter, mas isso não pode continuar." "Por quê?" A pergunta de Henrique saiu mais como um sussurro rouco. "Por que não pode continuar?" Isabela o olhou, e ele viu lágrimas brilhando em seus olhos. "Porque somos de mundos diferentes, senhor barão. O senhor é um homem poderoso, respeitado, rico. Eu sou uma camponesa pobre e analfabeta.
Qualquer relacionamento entre nós seria visto como inadequado, escandaloso, e meus filhos pagariam o preço. E se eu não me importar com o que as pessoas pensam? Retrucou Henrique, dando um passo em direção a ela. E se eu disser que o que sinto por você é mais importante que qualquer escândalo? Que sua companhia, a alegria que suas crianças trazem à minha vida vazia, vale mais que a aprovação da sociedade? Isabela balançou a cabeça, lágrimas agora caindo livremente. Mas o senhor deveria se importar. O senhor tem negócios, responsabilidades, uma posição a manter. Eu não posso, não vou ser a razão pela qual o senhor perde tudo isso. E mais importante, não posso deixar meus filhos sofrerem. Eles já perderam o pai. Não posso colocá-los em uma posição onde serão ridicularizados e rejeitados pela sociedade. Henrique sentiu algo se partir dentro dele. Então o que está dizendo? Que devemos terminar a parceria? Que devo parar de vir aqui? As palavras saíam dolorosas, cada uma delas um corte. Isabela sentiu miseravelmente. Acho que seria melhor, para todos. O senhor encontrará outra forma de conseguir as terras que precisa. E eu encontrarei uma forma de continuar sozinha, como sempre fiz. Não, disse Henrique firmemente. Não aceito isso. Ele pegou as mãos dela, calejadas e ásperas, entre as suas próprias. Isabela, olhe para mim, por favor. Relutantemente, ela ergueu os olhos para os dele. Passei um ano morto por dentro. Um ano em que cada dia parecia interminável e sem propósito. E então conheci você e suas crianças, e pela primeira vez senti meu coração bater novamente. Não sei quando exatamente aconteceu, continuou Henrique, sua voz carregada de emoção. Se foi quando vi você pela primeira vez, de pé na porta da sua casa com suas crianças, com aquela dignidade tranquila apesar da pobreza. Ou se foi quando Ana me chamou de gigante bonzinho e entrelaçou seu dedinho com o meu. Ou se foi em uma das muitas conversas que tivemos, quando percebi que você me entende de uma forma que poucas pessoas entendem. Mas sei que estou me apaixonando por você. Não pela camponesa, não pela viúva que precisa de ajuda, mas por Isabela, a mulher corajosa que acorda antes do sol para cuidar de seus filhos. A mãe que divide sua última porção de comida para que suas crianças comam mais. A pessoa que, apesar de ter todos os motivos para ser amarga, permanece gentil e esperançosa. Isabela soluçava agora, todas as suas defesas desmoronando. Mas e seus negócios, e sua reputação, e sua posição na sociedade? Como posso permitir que você sacrifique tudo isso por mim? Henrique sorriu tristemente. Cecília me fez prometer antes de morrer que não ficaria sozinho para sempre, que encontraria alegria novamente. Levou um ano, mas finalmente estou cumprindo essa promessa. E você acha que ela quereria que eu escolhesse posição social vazia sobre felicidade real? Não será fácil, disse ele, sua voz ficando mais firme. Haverá escândalo, julgamentos, portas que se fecharão. Alguns negócios serão perdidos, mas outros permanecerão, porque são baseados em respeito genuíno, não apenas em aparências. E quanto aos seus filhos, Isabela,